Um viajante estava caminhando há muitos dias e a região era bem deserta, arenosa, estéril, e ele estava com sede. Foi quando ele viu um oásis e, se alegrando com aquela visão, correu e mergulhou na água limpa e cristalina, fresquinha, e saciou a sua sede. Então foi e sentou-se à sombra de uma bela palmeira e ficou aproveitando um pouquinho aquele descanso, aquele verdadeiro paraíso. Foi quando um pastor, conduzindo um rebanho, trouxe também as ovelhas para beberem daquela água. E ele apenas cumprimentou o pastor. E o pastor carinhosamente ficou esperando que as ovelhas primeiro bebessem, para depois ele beber. Foi quando chegou outro pastor com o segundo rebanho, também para saciar a sede de tantas ovelhas. E os rebanhos se misturaram, e os pastores ficaram conversando. O viajante ali, sentado debaixo daquela bela palmeira, ficou assistindo e pensou: isso vai dar confusão. Foi quando chegou um terceiro pastor, trazendo também o seu rebanho, e as suas ovelhas sedentas começaram a beber daquela água e se misturaram com as outras ovelhas. E este terceiro pastor, cumprimentando os outros dois, se pôs a conversar. E o viajante ficou assistindo e pensando: isso vai dar briga. As ovelhas se misturaram. Meia hora depois, o último pastor a chegar disse para os companheiros: bem, a conversa está boa, mas eu preciso atravessar o meu rebanho por essa região deserta. Até logo, amigos. E ele foi sozinho, se distanciando. Quando estava mais ou menos a uns 30 metros, ele olhou para trás, para aquele rebanho todo misturado, e ele disse: Mená! Que na língua daquele lugar quer dizer: segue-me. E quando ele gritou: Mená! Apenas um terço do rebanho levantou a cabeça e foi saindo calmamente em fila. E o pastor ia à frente dizendo: Mená! E as ovelhas iam seguindo. O viajante ficou admirado. Em seguida, o segundo pastor disse ao primeiro: também vou indo, companheiro. Preciso atravessar o meu rebanho antes que escureça. Até logo, até logo. Ele também andou uns 30 metros, olhou para trás e gritou: Mená! Que quer dizer: segue-me. E metade do rebanho levantou a cabeça e começou a seguir o pastor, ordeiramente, que ia à frente gritando: Mená! E as ovelhas o seguiam. Então esse viajante chegou para o único pastor que restou e disse: escute, meu amigo, me responda uma coisa. Se eu gritar Mená, as ovelhas vão me seguir? E o pastor disse: não, senhor. E se eu vestir a sua roupa e pegar o seu cajado e me colocar à frente delas, porventura me seguirão? E o pastor disse: nem assim. Mas o viajante não acreditou. Foi a 30 metros de distância e gritou: Mená! Mas nenhuma ovelha levantou a cabeça e nenhuma ovelha o seguiu. Então ele perguntou: qual é a razão? Elas não seguem ninguém? E o pastor disse: olha, se alguma ovelha estiver doente, às vezes ela segue o estranho, porque fica desorientada e não reconhece mais a minha voz. Mas quando elas estão bem cuidadas, elas só atendem a voz do pastor. E aquela lição que o viajante assistiu no deserto encaixa-se perfeitamente na declaração do Senhor Jesus, que disse: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isto está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 em diante. Quando alguém reclama: as ovelhas estão indo embora da minha igreja, é porque o pastor não está cuidando e as ovelhas estão doentes e por isso seguem o estranho. Mas quando as ovelhas são bem alimentadas e conduzidas ao oásis maravilhoso da palavra de Deus e bebem da fonte da água viva, então de modo nenhum seguirão o estranho. E um dia, disse Jesus,
Eu vou agregar ovelhas de outros rebanhos, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.